Lembre-se sempre de que a prevenção será a base da sua atuação. Por esse motivo, vamos conhecer agora cada um dos riscos e a sua forma de apresentação no ambiente de trabalho. Riscos físicos. Conheceremos primeiro os riscos físicos que se apresentam em forma de energia, como ruídos, radiações ionizantes e não ionizantes, temperaturas extremas, calor e frio, vibrações, umidade e pressões anormais. Ruído. O ruído é considerado um som capaz de causar uma sensação desagradável e indesejável para o trabalhador. Para uma dada frequência, podem existir por tempo variações de diferentes pressões. De uma maneira geral, é um dos maiores riscos potenciais para a saúde dos trabalhadores, tanto nas indústrias como em qualquer outra atividade laboral. Tipos de ruído. São 3 os tipos de ruído: o contínuo, intermitente ou flutuante e o de impacto ou impulsivo. Ruídos contínuos. Os chamados ruídos contínuos são ruídos cuja variação de intensidade sonora é muito pequena em função do tempo. São ruídos de bombas de líquidos, engrenagens, motores elétricos, entre outros. Um exemplo são os ambientes de trabalho que utilizam compressores de ar. O ruído contínuo subdivide-se em puro ou complexo. O puro é o ruído mais simples e o complexo é a combinação de um certo número de ruídos puros. Os ruídos intermitentes ou flutuantes são aqueles que apresentam grandes variações de níveis em função do tempo e geralmente são encontrados no interior das empresas. São os ruídos mais comuns nos sons diários. Exemplos: trabalhadores expostos aos ruídos de máquinas e equipamentos motorizados, atividades de manutenção, trabalhos manuais, afiação de ferramentas, soldagem, trabalhadores expostos ao trânsito, entre outros. Ruídos de impacto ou impulsivo. O ruído de impacto ou impulsivo apresenta intervalos superiores a 1 segundo e picos de ruído de duração inferior a 1 segundo. São os ruídos que provêm de explosões e impactos característicos de britadeira, rebitadeira, prensas e impressoras automáticas. As temperaturas excessivas nos ambientes de trabalho serão consideradas as temperaturas extremas com exposição ao calor e ao frio emitidos por fontes artificiais. Outro risco físico que encontramos no ambiente de trabalho são as vibrações. A vibração é o movimento que aparece em intervalos regulares ou aleatórios de uma peça de uma máquina ou de um elemento estrutural, como movimentos repetitivos a partir de uma posição de repouso. Enquanto nos outros riscos o trabalhador é sujeito passivo, no caso das vibrações deve haver necessariamente o contato entre o trabalhador e o equipamento ou máquina que transmita a vibração. Outro risco físico é a umidade. A umidade é um agente físico presente em uma série de atividades profissionais e pode ser definida como uma quantidade de vapor que está presente no ar. Ela pode trazer benefícios ou malefícios para o nosso corpo. Tudo dependerá de como ela estará presente no ambiente, seja em menor ou maior quantidade, e também da forma como estamos expostos a ela. Radiações. Ionizantes e não ionizantes. Dentro dos riscos físicos, ainda temos as radiações, que podem ser ionizantes ou não ionizantes. Radiações ionizantes. As radiações ionizantes oferecem grande risco à saúde dos trabalhadores expostos, como operadores de raio-x e radioterapia. Essas radiações são provenientes de materiais radiativos, como os raios alfa, beta e gama, ou são produzidas artificialmente em equipamentos, como os raios-x. Os raios alfa e beta têm menor poder de penetração no organismo, oferecendo menos risco ao trabalhador exposto. As formas de radiação mais encontradas são os raios gama, X e beta. Radiação não ionizante. Já as radiações não ionizantes são eletromagnéticas e seus efeitos dependerão do comprimento de onda da radiação,
da região do espectro em que se situam e da duração da intensidade da exposição. Exemplos: a radiação infravermelha proveniente da solda oxiacetilênica ou de fornos, a radiação ultravioleta, como a gerada por operações em soldas elétricas, os raios laser, as microondas, entre outras. Pressões anormais, hiperbáricas ou hipobáricas. Pressões hiperbáricas. As pressões hiperbáricas acontecem quando o trabalhador está sujeito a pressões maiores do que a pressão atmosférica. Podemos citar como exemplos os trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido, máquinas de perfuração, trabalhos executados por mergulhadores e em caixões pneumáticos. Pressões hipobáricas. Quando o trabalhador estiver exposto a pressões hipobáricas, estará sujeito a pressões menores do que a pressão atmosférica. Agora que conhecemos os riscos físicos, vamos compreender como se realiza o seu reconhecimento. Reconhecimento dos riscos físicos. O reconhecimento de um risco físico dentro de um ambiente de trabalho é realizado na etapa de reconhecimento dos riscos ambientais. Por esse motivo, precisamos identificar qual é a fonte geradora deste risco no ambiente de trabalho, lembrando que podem estar presentes no ambiente mais de uma fonte geradora e um ou mais riscos ambientais. No caso do ruído, a fonte geradora pode ser uma máquina, um equipamento ou até mesmo a presença de muitas pessoas no mesmo local. Já o calor pode ser encontrado em diversos ambientes de trabalho, como nas atividades em que se tem o contato com fornos e caldeiras. O frio pode ser encontrado em câmaras frigoríficas. Os dois riscos que envolvem a exposição de temperaturas extremas podem ser reconhecidos pelo uso de termômetros específicos. Com relação ao reconhecimento da vibração, isso dependerá de uma análise da atividade desenvolvida com o uso de uma máquina ou equipamento, sendo que os trabalhadores da construção civil normalmente são os mais afetados. A umidade está presente em atividades desenvolvidas em ambientes de trabalho, como lavanderias, lavagens, frigoríficos, cozinhas, pescas e areais. E a radiação ionizante e não ionizante estão presentes em vários ambientes de trabalho, tendo como principais fontes geradoras os aparelhos de solda oxiacetilênica, que transmitem as radiações não ionizantes, e os aparelhos de raio-x. Uma das principais fontes de pressões anormais são encontradas nas plataformas de mergulho das indústrias petroquímicas. Como você pode ver, os riscos estão em diversos ambientes de trabalho. Mas você já se perguntou como a exposição a esses riscos podem refletir na saúde dos trabalhadores? Doenças causadas por riscos físicos. Vamos ver agora alguns exemplos de doenças causadas pelos riscos físicos. O risco ruído causa perda auditiva, estresse e hipertensão arterial. A vibração causa perda de sensibilidade do tato, deslocamento dos nervos e problemas nas articulações. Os principais efeitos do calor são insolação, cãibra, desidratação e erupções na pele. O frio pode causar feridas, doenças respiratórias, necroses na pele, congelamento, entre outros danos para a saúde. A umidade pode causar doenças de pele, doenças respiratórias e circulatórias. As radiações ionizantes podem causar síndrome nervosa, síndrome gastrointestinal, gerada pela destruição da mucosa intestinal, síndrome medular, gerada pela morte das células-mães da medula óssea, e radiodermites, pela destruição das células basais da epiderme. Já as radiações não ionizantes podem causar catarata, queimadura e lesões na pele. As pressões anormais são atividades de extremo risco e podem causar o rompimento do tímpano ou de vasos sanguíneos. Quando não são seguidos todos os procedimentos adequados, o trabalhador exposto tem grande risco de morte. Até agora, falamos apenas sobre os riscos físicos, o que trouxe uma boa visão de como eles estão presentes no ambiente de trabalho, de como reconhecê-los e de quais
são os seus reflexos para o trabalhador exposto. A partir de agora, iremos ter a mesma visão sobre os riscos químicos. Então, vamos conhecê-los? Os riscos químicos são aqueles riscos ligados a substâncias químicas que oferecem perigo à vida dos trabalhadores, que podem estar trabalhando direta ou indiretamente com elas. Existe a possibilidade de o trabalhador sofrer algum prejuízo na manipulação dos produtos químicos, que podem causar-lhes danos físicos ou prejudicar a sua saúde. De um modo geral, tudo é uma substância química. Quando eu me refiro a uma substância química, eu estou falando das nocivas, aquelas que podem interferir no organismo do trabalhador, de modo a oferecer potenciais riscos à sua saúde. Então, vamos aprender a identificar esses riscos? Os riscos químicos são encontrados em forma líquida, sólida e gasosa, e os agentes encontrados nos locais de trabalho se dividem em dois grupos. Aerodispersóides, que são poeiras, fumos, névoas e neblinas, e gases e vapores. Um fator importante para a utilização segura dos produtos químicos é a correta identificação de perigos inerentes e a organização das informações que devem ser repassadas aos trabalhadores e usuários de forma clara e objetiva. Essas informações podem ser passadas pela Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, que é a FISPIC, e a Ficha de Emergência. Já a ficha de emergência é obrigatória apenas para transportes de produtos e resíduos perigosos. Em caso de acidente, a ficha de emergência deve conter informações que orientem os motoristas com relação aos procedimentos em caso de vazamento, risco de explosões e contato dos produtos com pessoas. A ficha deve conter ainda telefones úteis como bombeiros, emergência, órgãos de policiamento, Defesa Civil e Meio Ambiente. Vamos conhecer agora como os agentes químicos podem ser encontrados no ambiente de trabalho a partir de alguns exemplos. Os exemplos de aerodispersóides são poeiras, fumos, névoas e neblinas. Quanto maior o peso específico dos aerodispersóides, menor será o tempo em que permanecerão suspensos no ar. A chance de os aerodispersóides serem inalados e de produzirem intoxicações nos trabalhadores será maior em função do tempo em que eles permanecerão suspensos no ar. Agora, veremos o reconhecimento do outro grupo de riscos químicos, os gases.
Compreendendo como encontraremos os agentes químicos no ambiente de trabalho, podemos realizar o reconhecimento dos riscos por um levantamento das fontes geradoras existentes e da forma de absorção pelo organismo. Os riscos químicos podem causar vários danos para a saúde dos trabalhadores, desde doenças respiratórias até outras que possam afetar os rins, o fígado e outras partes do corpo. Tomando o trabalho de um pedreiro como exemplo, esse profissional, além de desenvolver a dermatite de contato, também pode desenvolver doenças na pele que podem causar lesões nas mãos, nas pernas e se espalhar por todo o corpo, pois ele tem contato direto com o produto, como argamassa e cimento. Já conhecemos os riscos físicos e químicos, agora daremos seguimento à identificação dos riscos, abordando os riscos biológicos. Alguns exemplos de atividades profissionais que estão em contato com este risco são coletas de lixo, atividades hospitalares, atuação em abatedouros, controle de zoonose, entre outros. Já o anexo 14 da NR15 determina as atividades expostas ao risco biológico e que são consideradas insalubres, que são aquelas em que o trabalho ou as operações são realizadas em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não esterilizados previamente, em trabalhos ou operações em que o trabalhador fica em contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couro, pelos e dejetos de animais portadores de doenças infecto-contagiosas, e em trabalhos em esgotos, com lixo urbano, entre outros. Agora que já compreendemos como identificar e reconhecer os riscos biológicos, vamos compreender o reflexo da exposição do trabalhador a estes riscos. Os agentes biológicos podem provocar doenças como alergias ou infecções, picadas de insetos, mordida de animais peçonhentos, animais domésticos ou selvagens. Um exemplo da ocorrência da doença por exposição ao risco biológico é aquela contraída por um técnico de enfermagem, como a tuberculose, pelo contato com o paciente que tem a doença. Concluímos a identificação e o reconhecimento do risco biológico, compreendendo o reflexo da sua exposição para a saúde humana.